Fala pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma super videoaula aqui do nosso canal? No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês, através de 4 exemplos, como resolver problemas através da regra de 3 composta. Antes de começar a nossa videoaula, já deixa logo aquele like para fortalecer o nosso canal e caso você seja novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Sou o professor Adalto Pereira e esse é o seu canal Matemática no Detalhe. Bom, pessoal, como dito aí na introdução do vídeo, o tema da nossa videoaula de hoje é regra de 3 composta. Para quem não sabe, nós temos dois tipos de regra de 3. Temos a regra de 3 simples, que é aquela que envolve apenas duas grandezas, que podem ser diretamente ou inversamente proporcional, e a regra de 3 composta, que apresenta mais de duas grandezas, que também podem ser diretamente ou inversamente proporcional. Então, nessa videoaula, nós vamos apresentar aqui para vocês, né, 4 exemplos que resolveremos através da regra de 3 composta. Vamos ao primeiro. 6 torneiras enchem uma piscina em 20 horas. Quanto tempo leva para 20 torneiras encherem 4 piscinas? Observe que nós temos aí as seguintes grandezas: o número de torneiras, número de piscinas e o tempo, que nesse caso está em horas. Então, como apresenta 3 grandezas, é uma regra de 3 composta. Vamos fazer então a coleta dos dados. Seguindo o texto aí, seguindo o enunciado da nossa questão, nós temos 6 torneiras. Então, vamos colocar aqui, ó, 6 torneiras enchem uma piscina em 20 horas. Então, o tempo aqui, 20 horas. Quanto tempo? Ele quer saber o tempo, então, vamos colocar um X aqui no tempo. Leva para 20 torneiras encherem 4 piscinas. Fizemos a coleta dos dados, então nós temos aí, ó, o número de torneiras aumenta de 6 para 20, o número de piscinas de 1 para 4, e nós queremos saber quanto tempo que nós poderemos encher essas 4 piscinas utilizando apenas 20 torneiras. Ok, agora nós vamos fazer a comparação entre as grandezas para nós descobrirmos aí se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. E para isso, nós vamos utilizar as setas. Vamos colocar uma seta aqui apontando para baixo, na grandeza tempo, né, onde tem o X, e em seguida vamos fazer a comparação de cada uma dessas grandezas com a grandeza tempo. Primeiramente, vamos comparar o número de torneiras com o tempo. Se 6 torneiras enchem a piscina em 20 horas, 20 torneiras vai gastar quanto tempo? Vai gastar mais de 20 ou menos de 20 horas? Logicamente, se com 6 torneiras eu gasto 20 horas, com 20 torneiras eu vou gastar menos de 20 horas. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Eu aumentando o número de torneiras, o tempo vai diminuir. Então, uma aumenta, a outra diminui. Então, as setas têm que estar apontadas para direções opostas. Então, na grandeza torneira, eu vou colocar uma seta para cima. Agora, nós vamos pegar as piscinas e comparar com o tempo. Uma piscina é cheia em 20 horas. Quanto tempo eu vou gastar para encher 4 piscinas? Logicamente, se uma piscina eu encho em 20 horas,
4 piscinas, eu vou demorar mais de 20 horas para encher. Então, observe que eu aumentei o número de piscinas e o tempo também aumentou, o número de horas também aumentou. Então, se eu aumento a primeira e a segunda também aumenta, quer dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, as setas têm que estar apontadas para o mesmo lado. Então, eu vou colocar aqui uma seta apontando para baixo. Agora que vem a parte importante, uma das partes principais aqui da nossa resolução. Todas as setas precisam estar apontadas para o mesmo lado. E observe que as torneiras, a seta está apontada para cima. Então, para que essa seta esteja apontada para o mesmo lado, eu vou pegar e inverter essa grandeza. Ao invés de 6 sobre 20, nós vamos colocar 20 sobre 6. Fazendo isso, todas as setas vão ficar apontando para baixo. Então, eu só vou copiar as outras grandezas. As piscinas vai ficar 1/4 e o tempo vai ficar 20 sobre x. Feito isso, nós passamos para o próximo passo, que é fazer a multiplicação. Então, nós temos que essas duas primeiras grandezas, o produto dessas duas primeiras grandezas, é igual a 20 sobre x. Vamos fazer essa multiplicação. Primeiramente, eu vou multiplicar 20 vezes 1, que vai dar 20, e multiplicar 6 vezes 4, que vai dar 24. E tudo isso vai ser igual a 20 sobre x. Agora, basta que multipliquemos cruzado, né? Sempre multiplicamos primeiro a variável, no caso, o x. Então, eu vou fazer, ó, 20 vezes x vai dar 20x, e, em seguida, eu vou multiplicar 24 vezes 20, que vai dar 480. Temos, então, uma equaçãozinha do primeiro grau, 20x igual a 480. Se o 20 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo, ficando, então, x igual a 480 dividido por 20. Aqui, pessoal, eu posso cortar esses dois zeros, né? Fazer uma simplificação aí, cortando os dois zeros, ficando apenas 48 dividido por 2. Isso significa que x vai ser igual a 24 horas, né? 48 dividido por 2 vai dar 24. E x está lá na grandeza tempo, indicado em horas. Ou seja, para encher 4 piscinas utilizando 20 torneiras, nós vamos gastar 24 horas. Eu gostaria de fazer uma observação aqui nesse problema. Observe o seguinte. Bem aqui, ó, a nossa observação. Nesse quadradinho, nesse retângulo vermelho que está aparecendo aí para vocês. Observe aí que eu poderia ter encerrado o nosso problema justamente aí. Por quê? Porque nesse ponto aí nós temos duas frações e está dizendo que essas frações são iguais. Quando que duas frações são iguais? Quando o numerador, que é a parte de cima aqui da fração, são iguais, e também o denominador são iguais. Lembre-se, pessoal, que iguais e equivalentes são coisas diferentes, tá bom? Então, se essas duas frações são iguais, nós temos que a parte de cima, o numerador, são iguais, e a parte de baixo também tem que ser igual. Então, se na primeira fração o denominador é 24, na segunda fração o denominador também tem que ser 24. Logo, nós teríamos que x é igual a 24, tá bom? Isso aí só foi uma observação que pode facilitar bastante aí para vocês. Mas caso você tenha passado, né, por essa parte sem perceber, você pode dar continuidade aí
na resolução dessa equaçãozinha aí que não tem problema, você vai chegar no mesmo resultado, tá bom? Vamos à segunda situação, ao segundo exemplo. Em uma fábrica de perfumes, 3 máquinas produzem 900 perfumes em 12 dias. Quantos dias serão necessários para 8 máquinas produzirem 1.200 perfumes? Observem aí mais uma vez que nós temos 3 grandezas. A primeira grandeza é o número de máquinas, a segunda grandeza, o número de perfumes, e a terceira grandeza é o tempo, assim como no nosso primeiro exemplo. A única diferença é que no primeiro exemplo estava em horas e nesse exemplo o tempo está em dias. Seguindo aí, vamos fazer a coleta dos dados. Novamente, ó, vamos ler com atenção o nosso exemplo. Em uma fábrica de perfumes, 3 máquinas, então nós temos aqui o número de máquinas, produzem 900 perfumes em 12 dias. A pergunta é, quantos dias? Então, lá no tempo, nós vamos colocar X, porque está fazendo a pergunta, é o que ele quer saber. Eu não sei quantos dias, então eu vou colocar X. Quantos dias serão necessários para 8 máquinas produzirem 1.200 perfumes? Feito aí a coleta dos dados, vamos fazer a comparação entre essas grandezas para descobrirmos se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Então, nós vamos colocar aqui novamente uma setinha aqui apontando para baixo, aqui no X, e vamos fazer a comparação da primeira grandeza, ou seja, do número de máquinas com o número de dias. Se 3 máquinas demoram 12 dias para produzir os perfumes, 8 máquinas vai demorar mais de 12 dias ou menos de 12 dias. Logicamente, se eu aumento o número de máquinas, o tempo irá diminuir. Então, eu vou gastar menos de 12 dias. Logo, a nossa seta vai ser apontada para cima, porque é uma grandeza inversamente proporcional. Se eu aumento o número de máquinas, diminui os dias. Um aumenta, a outra diminui. Então, elas são inversas. Agora, vamos comparar o número de perfumes com o tempo. 900 perfumes são produzidos em 12 dias. 1.200 perfumes. Eu vou gastar mais de 12 dias ou menos de 12 dias. Então, se eu aumento o número de perfumes, eu aumento o número de dias também. Logo, a nossa seta vai ser apontada para baixo. Por quê? Porque elas são grandezas diretamente proporcionais. Aumentando uma, a segunda também irá aumentar. Aumentando o número de perfumes, o tempo também vai aumentar. Observem mais uma vez que nós temos 3 setas, sendo que 2 estão apontando para baixo e uma apontando para cima. O que isso significa? Que as setas que estão apontando para a mesma direção, ou seja, para baixo, são diretamente proporcionais. E a seta que aponta para cima, no número de máquinas, ela é inversamente proporcional. O que nós vamos fazer? Nós vamos inverter para que as setas fiquem todas para o mesmo lado. Fazendo a inversão dos dados aí do número de máquinas, nós vamos ter 8 terços, porque eu tive que inverter, né? 900, 1.200 avos, que é o número de perfumes, e a grandeza tempo vai continuar 12 sobre x. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos manter a grandeza principal, que é o tempo, que é 12 sobre x, e vamos multiplicar as outras duas grandezas. Fazendo isso, nós vamos ter 8 vezes 900, vai dar 7.200. E 3 vezes 1.200, nós vamos ter 3.600.
E tudo isso vai ser igual a 12 sobre x. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos multiplicar cruzado. Primeiramente, multiplicamos a variável. Fazendo 7.200 vezes x, nós vamos ter 7.200x. E multiplicando 3.600 vezes 12, nós vamos ter 43.200. E assim nós formamos uma equação do primeiro grau. 7.200x igual a 43.200. Resolvendo a equaçãozinha aí do primeiro grau, vamos colocar ela aqui na frente, nós vamos ter o seguinte: se 7.200 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar x é igual a 43.200 dividido por 7.200. Observe que nós podemos simplificar essa expressão aí, essa fração, né? Eu posso cortar aqui, ó, os dois zeros aqui do 43.200 e os dois zeros dos 7.200, ficando 432 dividido por 72. Fazendo aí essa divisão, nós vamos encontrar que x é igual a 6 dias. Ou seja, 8 máquinas vão produzir 1.200 perfumes em 6 dias. O nosso terceiro exemplo diz o seguinte: sabendo que 4 impressoras iguais produzem 800 panfletos em 40 minutos, quantos folhetos seriam produzidos em 1 hora, havendo 6 impressoras? Mais uma vez, nessa situação, nós temos 3 grandezas, que são elas: o número de impressoras, o número de panfletos e o tempo. O que que acontece aqui nessa grandeza tempo? Nós já tivemos tempo em horas, tempo em dias, e agora nós temos o tempo em minuto. Mas aqui no problema, aparece o tempo em minuto e em horas. Então, nós escolhemos uma das duas e, em seguida, começamos a resolver o nosso problema. Vamos lá. Primeiramente, vamos fazer a coleta de dados. Nós temos 4 impressoras, 800 panfletos e o tempo que está em 40 minutos. A pergunta é: quantos folhetos, ou seja, quantos panfletos, né? Nós vamos colocar então um X aqui, ó, nos panfletos. Seriam produzidos, quantos panfletos seriam produzidos em 1 hora? Olha só, aqui nós temos uma pegadinha aqui, né? Primeiro, porque o tempo aqui no início, ele estava indicando 40 minutos. E aqui, ele já está indicando em horas. Então, o que que nós podemos fazer aí? Ou eu transformo os minutos em horas, ou eu transformo as horas em minutos. É mais fácil para nós transformar 1 hora em minutos. Então, nós temos que 1 hora equivale a 60 minutos. Ou seja, quantos folhetos seriam produzidos em 60 minutos, havendo 6 impressoras. Vamos agora passar para o próximo passo. Vamos ver se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional à grandeza principal aí, que são os panfletos, que é onde tem um X. Então, eu vou colocar novamente uma setinha aqui para baixo e vamos comparar a primeira grandeza. 4 impressoras produzem 800 panfletos. 6 impressoras vai produzir mais de 800 panfletos ou menos de 800 panfletos. Logicamente, se eu aumento o número de impressoras, o número de panfletos também irá aumentar. Então, a seta vai ser para baixo, porque as duas grandezas são diretamente proporcionais. Se eu aumento a primeira, a segunda, por consequência, também irá aumentar. Vamos agora à comparação da grandeza tempo. Então, nós temos
800 panfletos são produzidos em 40 minutos. Quantos panfletos eu vou produzir em 60 minutos? Mais de 800 ou menos de 800? Então, observe que, aumentando o tempo, a quantidade de panfletos produzidos também irá aumentar. Então, se eu aumento a primeira, a segunda também aumenta. Logo, a seta também vai ser para baixo, porque elas também são diretamente proporcionais. Como todas as setas aí estão para baixo, não tem necessidade de inverter nenhuma dessas grandezas. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar a grandeza principal, 800 sobre x, e vou igualar ela ao produto das outras duas grandezas, que a primeira é a impressora, 4 sobre 6, e a segunda que vai ser 40/60. Fazendo a multiplicação aí entre as duas, nós vamos ter que 800 sobre x é igual a 4 vezes 40 vai dar 160. E 6 vezes 60 vai dar 360. Aqui, nós já podemos multiplicar cruzado, né? Multiplicando sempre a variável primeiro, vai ficar x vezes 160, vai dar 160x, e isso vai ser igual a 800 vezes 360, que vai dar 288.000. Agora, nós vamos resolver a equaçãozinha do primeiro grau, 160x igual a 288.000, fazendo o seguinte: x é igual, se o 160 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, 288.000 dividido por 160. Observe que aqui eu posso fazer a simplificação cortando o último zero aqui de cada termo. Então, eu vou ter 28.800 dividido por 16, o que vai nos fornecer um dado aí de x igual a 1.800 panfletos. Isso significa que 6 impressoras vão produzir 1.800 panfletos em 60 minutos. Vamos ao nosso quarto e último exemplo. Em uma construção, 4 pedreiros levam 18 dias para realizar a construção de um muro com 2 metros de altura. Caso houvesse 2 pedreiros a mais e a altura do muro fosse de 4 metros, quanto tempo esses pedreiros levariam? Observem que nós temos aí as grandezas: pedreiros, tempo e altura do muro. Observem também que a grandeza tempo está em dias e a altura do muro será medida em metros. Vamos à coleta dos dados agora. Em uma construção, 4 pedreiros levam 18 dias para realizar a construção de um muro com 2 metros de altura. E aí ele diz: caso houvesse 2 pedreiros a mais, prestem atenção nessa parte, ó. Pedreiros a mais. Quantos pedreiros a mais? 2 pedreiros. Isso significa que a quantidade inicial de pedreiros eram 4. Com 2 pedreiros a mais, então vai ser 6 pedreiros. E a altura do muro fosse de 4 metros. Então, antes a altura do muro era 2, agora vai ser 4 metros. E ele quer saber quanto tempo esses pedreiros levariam. Então, aqui no tempo, nós vamos colocar um x. O que nós vamos fazer agora? Vamos às setas, né? Vamos à comparação entre as grandezas. Vou colocar uma setinha aqui apontando para baixo e vou fazer a comparação entre os pedreiros e o tempo. 4 pedreiros levantam um muro em 18 dias.
6 pedreiros vai demorar mais de 18 ou menos de 18? Então, se eu aumento a quantidade de pedreiros, o tempo vai diminuir. Então, aumentando a primeira, diminui a segunda. Logo, as setas serão inversas, né? Uma apontando para baixo e a outra para cima, porque são grandezas inversamente proporcionais. Agora vamos fazer a comparação da grandeza da altura do muro. Para mim construir um muro de 2 metros de altura, eu vou gastar 18 dias. Para mim construir um muro de 4 metros de altura, eu vou gastar mais de 18 ou menos de 18? Então, claro que eu vou gastar mais de 18. Se eu aumento a altura do muro, eu vou aumentar também os dias. Então, aumentando a primeira, a segunda também aumenta. Logo, a seta também vai ser para baixo, porque são grandezas diretamente proporcionais. Observe que uma das setas está apontando para a direção contrária das outras. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos inverter essa seta. Primeiramente, eu vou repetir aqui a grandeza principal, né, que são o tempo e que está em dias. Vou colocar 18 sobre x, igual. Vou inverter a grandeza pedreiro, porque ela está com a seta para cima, enquanto as outras estão para baixo. Então, ao invés de 4 sobre 6, eu vou colocar 6 sobre 4. E a outra grandeza, a altura do muro, eu vou colocar 2/4, ok? O que que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar e vou repetir mais uma vez a grandeza principal, que é 18 sobre x, e vou multiplicar as outras duas grandezas, fazendo 6 vezes 2 vai dar 12, e 4 vezes 4 vai dar 16. Fazemos agora a multiplicação cruzada, né? 12 vezes x vai dar 12x, e 18 vezes 16 vai dar 288. Temos aí, então, uma equaçãozinha do primeiro grau. Se o 12 está multiplicando, então ele vai passar dividindo, ficando x igual a 288 sobre 12. Lembrando que esse x representa aí para nós o número de dias, tá bom? Dividindo 288 por 12, nós vamos ter que x é igual a 24 dias. O que que isso significa? Significa que 6 pedreiros vão demorar 24 dias para construir um muro de 4 metros de altura. Então, pessoal, tirou todas as suas dúvidas? Já está craque agora em regra de 3 composta? Deixe sua opinião aí nos comentários. Caso você tenha alguma outra situação que você queira que nós resolvemos aqui no nosso canal, deixe aí nos comentários. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.